Valendo. Então vamos lá. Boa tarde, né, a todos e a todas. Hoje a gente inicia um novo conceito, que é o conceito de equilíbrio estático dos fluidos. Mais precisamente falando, é o que baseia-se no princípio da hidrostática, ok? Então, é um conceito novo que a gente introduz aqui agora, usando-se do mesmo método, tá? É o método de saber o que a gente vai estudar primeiro, e aí a gente desenvolve, chega aos exercícios e, né, a gente contextualiza e, por fim, a gente termina o conteúdo. Então, hoje a gente inicia novamente um novo conceito, que é o equilíbrio estático dos fluidos. Antes mesmo da gente introduzir, né, a gente vai ter aquela velha máxima de querer saber primeiramente o que é, tá? Então, esse equilíbrio estático dos fluidos se baseia no princípio da hidrostática. Como o nome já diz tudo, hidro nos traz uma relação direta com água, correto? Estática, como a gente viu na cinemática, na eletrostática, entre outros conceitos que a gente já estudou, estática baseia-se no princípio de estar em repouso, né? A princípio parado. Então, a priori, a gente vai estudar o conceito do equilíbrio dos fluidos em repouso, ok? Então, tudo que está relacionado a fluido e tudo que está relacionado a um equilíbrio, né, desse fluido, a gente vai estar tratando da hidrostática. Paralelamente a isso, a gente viu lá nas leis de Newton que existe um conceito de equilíbrio, né? Nós vimos lá quando que quando que um corpo está em equilíbrio, quando a somatória das forças que atuam nesse corpo é nula, isto é, igual a zero. Mas, lá nas leis de Newton, nós estudamos o equilíbrio estático dos sólidos. Aqui a gente vai estudar esse equilíbrio estático dos líquidos e ou gases, que é o que resume-se no princípio dos fluidos. Ok? Partindo desse pressuposto, né, a primeira ideia que surge para a gente tentar descobrir o que é a hidrostática. Né? Nós já sabemos que ela está dentro do equilíbrio estático dos fluidos, e agora a gente precisa saber o que é. Né? E a definição de hidrostática é o equilíbrio estático dos fluidos. Quando que esse equilíbrio ocorre? Com o mesmo princípio que a gente baseava-se nas leis de Newton, né? Quando o somatório das forças que atuam no corpo é igual a zero, isto é, nulo. O que difere o que a gente viu lá no equilíbrio estático dos sólidos para o equilíbrio estático dos fluidos? É necessariamente o material ao qual a gente vai estar analisando. Lá a gente estudava o sólido, aqui a gente está estudando os fluidos. E antes mesmo de passar adiante o próximo slide, né, se faz necessário que a gente defina o que é fluido. Porque quando a gente trabalhava, né, tratava da ideia do equilíbrio estático do sólido, a gente via que o somatório das forças era zero e a gente sabe, né, o que é um sólido. O que a gente precisa entender agora é o que é um fluido, né? E cientificamente falando, fluido é tudo aquilo que tem a capacidade de escoar. Tudo que escorrega é considerado um fluido, tá? No entanto, né, se faz necessário que a gente entenda que fluidos, mais precisamente falando, são líquidos e ou gases. Esse fluido que a gente está falando aqui agora é o fluido baseado nos princípios do ensino médio. A nível superior, né, isso aí pode ser estendido. Por quê? Pela definição de um fluido, é tudo que tem a capacidade de escoar. Então, eu não posso generalizar falando que fluido é somente líquido e ou gás. Né? Quando a gente está lá no ensino superior, a gente vai entender que, né, alguns sólidos também podem ser considerados fluidos. Por exemplo, a areia é um sólido, mas ela escorre. Então, se ela escorre, ela também é um fluido. Mas, a priori, a gente, né, tem que entender que fluido é tudo aquilo que tem capacidade de escoar e que a gente vai ficar com os líquidos e ou gás. Então, na hidrostática, o que importa é a condição de equilíbrio dos fluidos e não mais o equilíbrio dos sólidos. Sendo assim, a velocidade de cada ponto no fluido é nula.
Como que essa velocidade vai ser nula? Quando eu tiver a condição de equilíbrio, né? Se eu tenho, por exemplo, um sólido qualquer, onde esse sólido tem uma velocidade ao qual ela não é constante, ela perde o estado de equilíbrio. Por que ela perde o estado de equilíbrio? Porque se a velocidade ela não é constante, consequentemente ela é variável. Se ela é variável, ela deixa de ser um movimento retilíneo uniforme e passa a ser um movimento retilíneo uniformemente variável. Aí entra outras condições as quais a gente já viu e já discutiu. Ok? Então, um momento. Então, a primeira ideia, né? Baseando-se no princípio da hidrostática, eu vou fazer uma pergunta e deixar para que vocês reflitam sobre ela. Por que um pedaço de isopor flutua quando colocado na água? Então, aqui a gente tem a água e tem o isopor. Por que o isopor flutua e não afunda dentro da água? Alguém tem uma resposta ou tem uma noção do que pode vir a ser? A quantidade de ar que ele tem? Oi? A quantidade de ar? A quantidade de ar internamente dentro dele. A densidade? Então, Densidade. a densidade. Então, a primeira resposta, né, que vem à mente para a gente é que a densidade do isopor é menor do que a densidade da água, e de fato isso acontece. Isso acontece sim, né? Só que, se a gente pegar, salvo engano, eu não sei qual o programa que passa, se é o programa do Celso Portiolli ou da Eliana. Eu acho que os dois já passaram isso. Eles faziam lá aquela ideia de, tipo, valendo dinheiro. E aí colocam um isopor dentro da água e pergunta, afunda ou boia? Aí todo mundo sabe que ele vai boiar. E daí, né, isso quando pergunta é uma pergunta que vale, sei lá, R$100. Então é fácil para a pessoa progredir no jogo. Mas quando chega, por exemplo, num nível mais avançado, onde vai estar valendo mais dinheiro, eles analisam não somente essa facilidade, então aumenta o nível da questão em si, né, que de certa forma é uma questão. E aí, se a gente pegar, por exemplo, e eu fazer a mesma pergunta que foi feita aqui agora, né, por que agora não mais um isopor, uma tampinha de cerveja, de garrafa de cerveja, na verdade nem é o porquê, é o que acontece com a tampinha de cerveja quando colocada dentro da água. Ela afunda ou ela boia? E aí, paralelamente ao que ocorre no programa, é exatamente... Depende. Oi? Depende, eu acho. Depende. Então, a primeira resposta que a gente tem é o depende. Depende por quê? Depende da superfície que você coloca ela. Exatamente. Então, essa pergunta aqui, ó, essa primeira pergunta, ela pode ser facilmente respondida com a resposta que vocês deram, o ar interno dela, o que faz com que a densidade dela seja menor, isso é fato, certo? Isso aí qualquer pessoa, mesmo que seja leiga, ela tem a capacidade de responder que ele vai sim flutuar e não afundar, porque a densidade do isopor é menor do que a densidade da água. Só que cenas para o próximo capítulo, né, para os próximos capítulos, é a gente entender o porquê que depende, igual o Herbert falou. Por que depende? Se a densidade é a mesma. Mas depende, sendo que a densidade da tampinha não vai alterar. Então, a princípio, a gente fica com essa primeira resposta. Por que um pedaço de isopor flutua ao invés de afundar dentro da água? Porque a densidade do isopor é menor que a densidade da água. Fato. Segunda condição, obrigado. Segunda condição. A segunda condição que a gente tem aqui, né, é que o que explica essa primeira pergunta é a densidade do corpo. O corpo em questão é o isopor. Então, a densidade do isopor é menor do que a densidade da água. E, a princípio, a gente fica com essa resposta e ela, por hora, vai sobreviver.
Então, né, uma resposta plausível para isso, né, por que o isopor flutua quando colocado na água, é que as partículas que constituem o isopor, elas estão mais afastadas entre si que as partículas que constituem a água. Por elas, as partículas do isopor estarem mais afastadas, é o que o Ebert tinha falado, o Ebert ou o Albert, não lembro, tinha falado que é o ar que existe internamente dentro do isopor. Como as partículas estão mais espaçadas, o ar é maior. Já a água, como as partículas estão mais agrupadas, o ar, consequentemente, é menor, o que torna a água mais densa que o isopor. Né? Então, partindo desse pressuposto, o isopor ocupa mais volume para uma mesma quantidade de matéria. Tanto que, né, ainda, antes mesmo da gente chegar na fórmulazinha aqui, que a gente vai precisar para densidade, que é uma fórmula tipo de padaria mesmo, isso aqui, de certa forma, é uma matéria físico-química, né? Lá na química vocês vão falar de densidade também, só que vão falar de concentração. Eu até queria que o Natan pudesse estar participando com a gente hoje, mas como hoje foi muito corrido, eu não deu tempo de estar comunicando. Então, a primeira pergunta aqui, que pode estar surgindo em decorrência dessa outra pergunta, se eu pegar, por exemplo, esse copo aqui, tá, com água, e colocar, antes de colocar água, 3 pedrinhas de gelo. Eu vou colocar 3 pedras de gelo dentro do copo com água. E vou encher até a borda, o máximo de água. O que vai acontecer com esse copo com água quando o gelo derreter? Alguém tem noção o que vai vir a acontecer? O que vai acontecer quando eu tiver pedrinhas de gelo dentro de um copo com água até a borda e o gelo derreter? O que vai acontecer com o copo com água? E aí? Não vai acontecer nada. Vai continuar o mesmo negócio? Na verdade, a gente tem uma sensação que continua a mesma coisa, mas na verdade acontece uma coisa, mas é o contrário do que a gente vem a imaginar primeiro. Qual seria a primeira resposta para isso? Que iria derramar, não é? A água vai baixar um pouco o seu nível. A água, isso aí. Não. A água, ao invés dela aumentar e derramar, ela vai diminuir um pouco. Ué, mas então tá incoerente. Por que tá incoerente? Porque se eu ponho gelo e depois eu coloco água, o gelo é feito de água. Só que tem uma informação importante nisso daí. E que informação é essa? O volume. O volume, né? Por que o volume ele é diferente? Porque embora o gelo seja feito de água, quando o gelo, a água, né, no estado sólido, a densidade dela é um pouquinho menor do que a densidade da água. A densidade da água é aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. A densidade do gelo é aproximadamente 0,9 grama por centímetro cúbico. Porém, a quantidade de massa, a massa, ela é a mesma. Porque que eu falo, o volume, o isopor ocupa mais volume para a mesma quantidade de matéria. Então, o volume, a massa do gelo e a massa da água, ela não vai alterar quando o gelo derreter. A água no estado sólido, se ele tem 2 gramas de gelo, quando ela derreter, ele vai ter 2 gramas de água. A massa permaneceu a mesma. No entanto, o volume no estado sólido é maior, o que faz com que a densidade no estado sólido seja reduzida. Então, se eu tenho maior volume e o gelo derrete, consequentemente, o que vai acontecer quando o gelo derrete? A quantidade de água vai baixar, porque no estado sólido eu tenho um volume maior do que no estado líquido. Então, sem decorar fórmulas, sem macetezinhos para a fórmula, a gente já pode garantir que como que a gente calcula a densidade? Densidade é massa sobre volume. Então, vamos pegar aqui de contrapartida. O que não altera aqui? A massa. Para a situação descrita. Se eu tenho 2 gramas de gelo, quando o gelo derrete, ele continua tendo 2 gramas. Mas o gelo, a água, né, quando está no estado sólido, ou seja, quando ela é gelo, ela tem um volume maior. Então, em contrapartida, o que tem que acontecer? Essas duas grandezas, densidade e volume, são inversamente proporcionais. Para que eu consiga manter os 2 gramas de água no estado sólido e de água no estado líquido, se eu tenho maior volume, eu vou ter que ter menor densidade.
Se eu tenho menor volume, eu vou ter que ter maior densidade. E isso prova que é verídico. A água, no estado líquido, a densidade dela é 1. A água, no estado sólido, a densidade dela é 0,9. Por que ela é 0,9? Porque ela tem um volume um pouquinho maior. Então, para a gente calcular, né, a densidade é massa sobre volume. Unidade de medida de massa, quilograma. Unidade de volume no sistema internacional, metro cúbico. Então, a unidade no sistema internacional é quilograma por metro cúbico. No entanto, né, é casual, usual que a gente utilize, é mais propício a gente ver grama por centímetro cúbico do que quilograma por metro cúbico. Então, para a gente fazer essa conversão, é bem simples. 1 grama por centímetro cúbico tem 1 vezes 10 a 3 quilogramas por metro cúbico. Então, tem como a gente transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Então, ó, sem decorar nada, só entendendo o que significa. A densidade é massa sobre volume. Lá na química, vocês vão ver algo do tipo concentração, aí me salva a memória, me falha a memória. A concentração tem ela de duas formas. Uma é massa sobre volume, ela é calculada como se fosse a densidade, e a outra tem aquela questão lá da massa molar, e tem que calcular dessa forma. Mas a forma básica de tudo é essa daqui, densidade, massa sobre volume. Ok? Até aqui alguma pergunta, dúvida? Alguém fazer alguma observação? Não? Pode seguir? Então vamos seguir. Como eu tinha mencionado para vocês, né? Aqui tem alguns exemplos de densidades de algumas substâncias comuns, tá? Por exemplo, aqui as substâncias álcool, azeite, gelo, água, chumbo, mercúrio e ouro. Por que que, até mesmo na tabela, a água ela está com uma ênfase maior? Porque baseia-se no princípio da água para avaliar as demais substâncias. Então, a água, ela tem em grama, aqui não seria, pode ser ml ou centímetros cúbicos. Grama por centímetro cúbico é 1. Já o gelo, reparem que mesmo o gelo sendo composto, a composição do gelo é água, né? H2O também, só que está no estado sólido. Então, essa água no estado sólido, ela tem uma densidade um pouquinho menor. Né? Que o álcool, o azeite tem a densidade 0,8, o chumbo ele já tem uma densidade de 7,9, o mercúrio de 3,6, o ouro de 19,3. Da mesma forma que só de a gente analisar essa tabela aqui, nós já podemos voltar na primeira pergunta que a gente tinha de tudo, né? Por que um pedaço de isopor flutua quando colocado na água? Porque a densidade do isopor é menor que a água. Mas se a gente pegar pela tabela, aqui, nós vamos ver que, se eu pegar, por exemplo, o chumbo, ele vai ser colocado na água, ele vai afundar, né? Por quê? Aí qual seria uma resposta plausível para isso? Porque a densidade do chumbo é maior que a densidade da água. Bom, professor, então nós podemos tirar de base que os corpos mais densos eles têm uma propência a afundar, ao passo que os mais leves têm uma propência a flutuar. Sim, né? O corpo mais denso, a tendência natural, né, é de afundar, e a tendência dos corpos mais leves, que são os menos densos, tem uma tendência natural a flutuar. Ok? E agora, né, não me lembro quem respondeu para a gente aí, mas a pergunta da tampinha. Uai, se o isopor, ele flutua na água porque ele é menos denso, e o chumbo, por exemplo, ele afunda na água porque ele é mais denso, por que que a tampinha de cerveja depende, sendo que ela pode vir a flutuar e ela pode vir a boiar dentro da água? Ela tem duas condições. E aí a gente para pensar, por que duas condições? Como assim duas condições? Algo está em contradição. Não. Aí, conforme o Elbert tinha falado, depende de como a tampinha vai ser colocada.
Se a gente colocar a tampinha com as garrinhas para cima, ou se a gente vai colocar a tampinha com a barriguinha para baixo, né? Com as garrinhas para baixo. E por que se eu coloco de um jeito ela afunda e se eu coloco de outro ela não afunda? Porque a ideia da pressão é o segundo tópico que entra para a gente. A primeira coisa que a gente precisou aprender foi o conceito de densidade. A segunda coisa que a gente precisa aprender é o conceito relacionado à pressão. Por quê? Por mais que o material seja mais denso ou menos denso que a água, eu também tenho que analisar a superfície de contato desse material. O que ocorre também, no caso, a gente pode fazer uma análise com a madeira. Né? Tem a madeira, a mesma madeira, se eu coloco ela mais inclinada, ou se eu coloco ela mais deitada, ou se eu coloco ela em pé, ela tem uma grande probabilidade de afundar ou a flutuar. Então, não somente a densidade. No caso do isopor, independente da forma que a gente colocar ele dentro da água, ele vai, né, de fato, boiar, porque ele é bem mais leve, bem menos denso que a água. Mas, em algumas situações, como, por exemplo, a tampinha de cerveja, independente se a densidade dela é maior ou menor do que a água, ela pode afundar, ou como ela também pode boiar. O que vai responder essa pergunta? Se ela afunda ou se ela boia? É a superfície de contato da tampinha. Por quê? Se a gente pegar aqui, ó, semelhantemente à densidade, a pressão é uma grandeza física relacionada com a sua concentração. Concentração é massa sobre volume. Só que com uma determinada área e não um determinado volume. Partindo desse pressuposto aqui, a gente poderia, né, fazer uma analogia e verificar que a fórmula é basicamente a mesma. Concentração nesse ponto aqui, dessa força que está sendo atuada, só que não mais com relação ao volume do corpo, e sim a área de superfície de contato desse corpo. Então, se a gente quiser, né, definir a grandeza-pressão, a gente pode dizer que pressão nada mais é do que força sobre área. Força, nós vimos lá nas leis de Newton, que a unidade medida no sistema internacional é Newton, e a área é dada em metro quadrado. Então, a unidade de medida de pressão, ela pode ser Newton por metro quadrado ou Pascal. 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. 100 Newton por metro quadrado é igual a 100 pascais. E assim sucessivamente. Ok? Então, o que define se um corpo tende a afundar ou se o corpo tende a boiar na água? A densidade e a pressão. Por exemplo, o nosso corpo, a gente, né, vamos colocar uma cachoeira que é fundo. A gente tem 3 condições para fazer dentro de uma cachoeira. A gente pode mergulhar, a gente pode boiar e a gente pode afundar. Mas aí eu pergunto, a densidade do corpo altera quando eu estou boiando, quando eu estou flutuando ou quando eu estou... Não. Então, por que eu posso ter as 3 condições? Porque vai depender da superfície de contato, como que eu vou estar sendo inserido dentro daquele líquido. Por exemplo, quando que a pessoa consegue boiar? Ela deita sobre a água, geralmente abre os braços, né? E fica deitada e consegue, normal. Mas, alguém já viu alguém boiar em cima da água em pé? Tá, vem cá. Alguém já viu? Não. Nunca. Por que nunca, o Elbert? Porque não tem como. Eu acho que não tem como, não, né? Então, mas qual que é a explicação plausível? Por causa da superfície. Exatamente. Por quê? O meu corpo, por exemplo, eu tenho massa 85 quilogramas. Meu peso é quanto mesmo? Quanto é o meu peso? Quanto é meu peso, gente? 350. 850 Newton. Por quê? Peso é uma força. E força é massa vezes aceleração. Como o local onde a gente está localizado na Terra, a aceleração da gravidade é aproximadamente 10, então quando eu multiplico a minha massa, que é 85, vezes os 10, que é a gravidade, a gente obtém 850 newton.
Mas, se eu estou deitado, se eu estou em pé, se eu estou de lado, independente da forma, né, da área com qual for inserido na água, o meu peso não vai mudar, concorda? Mas a superfície de contato é alterada. Se alguém, tá, gente, vê uma pessoa boiando sobre a água em pé, duas coisas. Uma, Jesus que está lá boiando, que está voltando, ou, né, a gente está meio chapado, não tem condição. Por quê? Como a área de contato ela é bem menor mesmo do que quando a gente está deitado, a força é a mesma, o que vai alterar? A pressão. A pressão que vai atuar sobre o corpo vai ser bem maior quando a pessoa está em pé. Então, se a pressão é grande, a tendência natural é que ele afunda. Mas se a pessoa está deitada sobre a água, né, a pessoa deitou sobre a água, a força permaneceu a mesma, mas a área de contato foi aumentada, consequentemente a pressão foi reduzida. Então a tendência natural do corpo é vir a boiar, a flutuar mesmo. Então o que vai definir se o corpo afunda, se o corpo flutua, é a densidade e é a pressão. Tanto que isso é questão de curiosidade agora. Alguém sabe responder pra gente qual é a profundidade de um mar? Do mar? Não. Mas por quê? Os cientistas eles conseguem estudar outro planeta, né, ir para a Lua, ir para Marte, mas não conseguem, de fato, estudar o que tem aqui mesmo na Terra. Por quê? O máximo que já conseguiu, né, definir de profundidade do mar é 11 mil metros, ou seja, 11 quilômetros. Por causa da pressão, né? Por causa da pressão. Por que não consegue, mesmo sendo com sonda? Eles foram com sonda. Mas por que mesmo com a sonda não conseguiu passar esses 11 mil metros, ou seja, os 11 quilômetros? Pelo fato de que quando ultrapassa isso, a pressão é tão grande, mas tão grande mesmo, que vai vir o quê? Vai vir a destruir até mesmo a sonda. Então, o máximo que eles conseguiram enviar a sonda foi até 11 quilômetros. Após isso, existe vida após os 11 quilômetros? Existe. É conhecida? Não. Tem espécies de peixe que não é conhecida. Por quê? Essas espécies, elas têm o seu habitat natural abaixo desses 11 mil metros. Tem espécie de peixe que só acima. Então, se esse peixe que está abaixo for um pouquinho para cima, ele morre por falta de pressão. Alguns é por excesso, eles precisam de muita pressão, da mesma forma que um peixe que a gente consegue ver aqui, se for muito fundo, ele vai morrer também, porque a pressão que atua sobre ele é gigantesca. Paralelamente a isso, né, não sei se só eu que passei por isso, né, eu era um menino muito bênção, e minha mãe, para ter um pouquinho de sossego, né, paz, dizia muito assim que se a gente cavacasse a terra, a gente conseguiria chegar até o Japão. Nossa, foi bom para furar bastante. Mas, né, hoje, depois de velho, eu consigo ter a ciência de que todo esforço foi em vão. Porque mesmo se isso fosse verdade, como que eu ia chegar no Japão, sendo que uma certa profundidade ao qual eu consigo começar a furar lá, a pressão vai ser tão grande, mas tão grande, que eu morreria esmagado. Então, isso tem muita relação com o que a gente chama de pressão atmosférica, que é o próximo passo que a gente vai ver aqui agora, né? A pressão atmosférica. Por que não seria possível de forma alguma a gente conseguir fazer isso? Então, até então, nós já respondemos essa pergunta, a única pergunta que a gente tinha, por que o isopor flutua dentro da água, com duas grandezas físicas, a densidade e a pressão. Mais para frente a gente vai ver que existe uma terceira. Tá? Então, o que vem a ser essa pressão atmosférica? A Terra, né, de fato, ela é envolvida por uma camada de gás denominada ar atmosférico. Né? Como o ar tem peso, ele exerce uma pressão sobre a superfície terrestre, assim como todos os corpos expostos ao ar. Daí, né, a gente já para quem acompanha futebol, né, já viu que os jogadores brasileiros, principalmente eles, quando vão jogar na Bolívia, naqueles países onde a pressão atmosférica é totalmente diferente, porque a gente pode estar abaixo do nível do mar, ao nível do mar e acima do nível do mar.
Em cada localidade, né, a pressão ela é exercida de uma forma. E os jogadores do Brasil, geralmente, eles encontram muita dificuldade para estar jogando, né, na Bolívia, por exemplo, né? Por que eles encontram tal dificuldade? Porque a pressão atmosférica daquele local é totalmente diferente da pressão atmosférica nossa, conforme a gente pode ver pela ilustração aqui. Ó. Nesse caso aqui, a gente tem menor quantidade de ar, ou seja, menor peso, então o que a gente pode garantir que a gente tem uma menor pressão. Então vamos supor, tá, gente? Isso aqui é só uma imagem meramente ilustrativa. O Brasil está aqui, né? Não está nessa serra desse jeito, não, mas ele está aqui. Então, como ele está aqui em cima, a pressão exercida é bem menor. O jogador brasileiro vai lá embaixo jogar na Bolívia, tá abaixo do nível do mar. Então, o que acontece lá? Lá tem uma maior quantidade de ar, em consequência disso tem um maior peso, e a gente pode concluir que tem uma pressão maior. Neste caso, né, a gente verifica que a pressão atmosférica lá é maior do que a pressão atmosférica aqui, o que faz com que os nossos jogadores eles tenham uma dificuldade maior do que quando jogam no Brasil. Ok? Mas quando é o contrário, os caras parecem que tá voando. É isso que eu ia falar agora. Por quê? Como eles já estão, como fala? Eles já estão habituados àquela alta pressão, quando eles vêm para jogar aqui no Brasil, por exemplo, é muito mais difícil lidar com uma maior pressão do que com uma menor pressão. Então, quando eles vêm para cá, é como se estivessem voando. Os caras correm pra caramba. Né? Da mesma forma como eu tinha dito no slide anterior, né? O peixe martelo, eu acho que é um peixe que vive a uma alta pressão. É muito mais fácil esse peixe martelo subir e viver numa pressão menor do que um tucunaré ir lá para pressão alta. E, consequentemente, ele vai morrer rapidamente, porque ele não vai conseguir suportar muito tempo, né, aquela quantidade de ar, que ela é bem maior. Ok? Alguma dúvida, pergunta, observação para fazer? Ou a gente pode continuar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Mas o que acontece quando você está dentro do avião? Então, geralmente, eu não sei se você já percebeu que dentro do avião, quando dá dano... Como é que chama aquele negócio lá, Su? Que tipo o avião balança? Turbulência. Turbulência, né? O ouvido dói. Porque a gente não tá habituado àquela pressão. Ah, mas você está mais alto, mas só que você está com uma quantidade de ar atmosférico mais concentrado. Por mais que você esteja mais alto, o ar lá em cima é muito maior do que o ar aqui embaixo, entendeu? Ah, então quer dizer que a pressão lá ela é um pouquinho maior do que aqui? Sacou? Entendi. Porque parece meio contraditório, porque a gente acabou de falar que quanto mais baixo, né, mais baixo o nível do mar, o peso é maior. Mas quando eu estou mais próximo do... Não seria do céu, né, mas quanto mais alto eu estou, a pressão lá em cima é bem maior do que aqui embaixo. Beleza? Beleza. Então, né, partindo desse pressuposto, só para a gente findar essa primeira aula aqui, todo e qualquer corpo exposto ao ar atmosférico está sujeito a 10.000 Pascal, né? 10.000 Newton por metro quadrado. Como 1 metro quadrado é igual a 1 vezes 10 a 4, tá, gente? Não é metro a quarta, não. 1 vezes 10 a 4 centímetros quadrados. Então, cada centímetro do nosso corpo está sujeito a uma força de 10 Newton, que corresponde ao peso aproximadamente de 1 kg. Né? Um corpo de 1 kg multiplicado pela gravidade de 10, ele vai ter um peso de 10 newton. Por que a gente não sente essa pressão? Porque nossa pressão interna equilibra a pressão atmosférica. Né? Internamente, nós também temos uma pressão. E daí, né, esse ATM, ele é visto como sendo atmosférico. A gente até já estudou sobre modelo de um gás. Né? Nós vimos que a pressão era dada em Pascal, grama por Pascal, ATM, centímetros de mercúrio, tudo aquilo ali era pressão. Mas no sistema internacional, a gente tem que utilizar em Pascal. Então, se a gente, por exemplo, tiver algum exercício ao qual tiver dando a pressão em ATM, em atmosferas, a gente tem que saber converter
essa pressão de 1 atm para Pascal. Como que converte 1 atm para Pascal? 1 atm, 1 vezes 10 a 5 pascais. Aí se for 10 atm, 10 vezes 10 a 5 pascal. Então aqui está escrito, 100 mil newton por metro quadrado. 10 elevado à quinta, 100 mil. Então 1 atm é igual a 100 mil newton por metro quadrado, ou 100 mil pascal. Beleza?